Olá, Segurança em Foco, seu programa que melhor discute a segurança em Alagoas e no Brasil, começa agora com temas que movimentaram a semana em Alagoas na referência à segurança e à violência. Dois assuntos, inclusive, têm chamado muita atenção. Conselho Estadual de Segurança investigando um possível grupo de extermínio em Alagoas e a implantação do Ronda no bairro, agora no calçadão do comércio. Esses dois assuntos serão temas do Segurança em Foco desta sexta-feira. Seja bem-vindo e vamos discutir com os nossos especialistas. Olá, sou Alexandre Lino e estou na condução do Segurança em Foco, que tem a presença dos ilustres Dr. Flávio Saraiva, consultor de segurança, Dr. Geraldo de Magela, historiador, e Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Este programa você já conhece, é o programa que melhor debate a segurança em Alagoas e no Brasil. E, na edição de agora, trazemos dois assuntos bem importantes. Um deles, vamos começar agora com o debate que relaciona a possibilidade da existência de um grupo de extermínio aqui em Alagoas e que estaria atuando desde o final do ano passado. Eu abro o debate agora perguntando, temos um novo grupo de extermínio em Alagoas? Dr. Flávio Saraiva. Bom dia a todos. Bom dia. Na matéria aqui da Gazeta Web, o promotor Magdo Alexandre é quem apura isso, né? E quem indica a possibilidade da existência de um grupo de extermínio. Falar em grupo de extermínio, isso é uma história recorrente em que se mudam os circunstantes, né? O Magela tem um livro que trata disso e num período bem definido, não é, Magela? Que como diz, é a mesma história mudando os circunstantes. Mas o que é que leva à conclusão de que Alagoas tem um grupo de extermínio? Esse é o desafio que o promotor que está investigando, esse desafio que se apresenta para ele. Os policiais que se destacam no combate à criminalidade, mais das vezes eles vão registrando na sua ficha policial, na sua carreira policial, enfrentamentos, né, que vão fazendo a história desse policial, o perfil desse policial na corporação. Então, e isso é natural. Quando você tem uma tropa, você tem policiais mais habilidosos para fazer uma entrada tática e fazer um tiro de precisão quando no resgate de refém, fazer um tiro no enfrentamento com o bandido. A coragem, a técnica de um grupo também é muito diferenciada. Aí, quando esse policial, que tanto trabalha para o Estado, que tanto se expõe pelo Estado, ele sempre se apresentando para resolver as piores situações, ele é sempre chamado. Quando há alguma dúvida sobre a atuação desse policial, aquilo que ele fez e que foi taxado de herói e que atuou com brilhantismo, esse brilhantismo começa a ser discutido, essa condição dele de ser um bom policial, um bom técnico, enfim, todas as qualidades começam a ser discutidas. Aí, quando um policial vai vendo mais outro, aí as pessoas vão confundindo isso como um grupo de extermínio. E é lógico que o policial em serviço, todo ato dele em serviço é documentado, jamais poderia se constatar ou se confundir com uma atividade clandestina de grupo de extermínio. Agora, existem ocorrências que a polícia e a corregedoria devem trabalhar bastante, o Ministério Público, para elucidar e dar uma resposta à sociedade no tocante a dois irmãos que foram assassinados, né? Que existe registro de viatura conduzindo policiais, fazendo
pegando essas pessoas e depois essas pessoas aparecerem mortas. Então, Pois não? não, então, esperar o senhor concluir, que eu vou refazer a pergunta, então, para o doutor Geraldo Magela. Não, mas é isso. As corregedorias devem estar bastante atentas para isso, para não confundir o que é o policial que trabalha, que vai para o combate, com o policial que possivelmente, como diz o Ministério Público, esteja envolvido com atividades não nobres, né? Que se aponta aqui, possivelmente, como fato gerador, uma briga existente entre um policial e um desses meninos. Isso eu estou falando o que se apresenta na mídia. Doutor Magela, seja muito bem-vindo. Temos um grupo de extermínio aqui em Alagoas, atuando atualmente? Bom, aí nós queremos saber agora, porque foi o Ministério Público que levantou essa possibilidade. Então, se o Conselho Estadual de Segurança Pública encampou a ideia de se investigar a partir dessa notícia ou desse fato já veiculado e defendido pelo menos apontado como indícios pelo promotor Magno Alexandre de Moura, isso é importante porque o Ministério Público é além de fiscal da lei, ele é o que tem a responsabilidade de exercer o controle externo das polícias. Então, não deveria ser nenhum fato em si de um único promotor que estaria levantando essa questão pontual. Seria uma atividade regular do Ministério Público. Essa é a função do Ministério Público. As corregedorias têm as suas atribuições dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Você tem as atividades das corregedorias. O Conselho Estadual de Segurança Pública não é nem pode ser uma grande corregedoria. Passar a ser a corregedoria geral das polícias. É o Conselho, para mim, o Conselho teria como função de estabelecer políticas públicas para a segurança pública. O fato levantado, ele talvez seja mais fácil você dizer, há um grupo de extermínio, há uma possibilidade do grupo de extermínio. Olha, mas se nós levantarmos, por exemplo, os dados que a própria Secretaria de Segurança Pública tem, que são dados estatísticos bem superiores, não há nenhuma comparação. Antes de 2012 e de 2012 para cá, a Secretaria de Segurança Pública tem, eu já falei aqui nesse programa, por exemplo, nesse período aí de 12 a 16, você tem cerca de 15 bairros de Maceió, onde mais de 70% dos homicídios ocorrem nesses 15 bairros. E entre os 15, 8 bairros, você tem quase 80% desses crimes, dos homicídios, ocorrem nesses 8 bairros. Então, já estão definidos, são dados definidos, conhecidos da segurança pública. Então, se esses números estão tão grandes e crescentes ao longo dos anos, e tem uma faixa etária que é a mais vitimizada, que é a faixa dos 14, 15 aos 29 anos, então já era tempo do Ministério Público, das corregedorias, do Conselho Estadual de Segurança Pública analisar, olha, por que está esse crescendo de homicídio nessa região? Por que no Benedito Bento, Cidade Universitária, Santos Dumont, Clima Bom, Tabuleiro, Jacintinho, Vegel, Levada, ocorre isso? Por que as taxas de homicídio da Levada, que é um bairro com 7 mil e poucos habitantes, tem taxas de 100 e tantos por cento de homicídio, de um homicídio para 100 mil? Por que acontece isso? Então, isso já deveria ser parte do estudo da segurança pública, para focar em cima desse ambiente de quê? Se é o tráfico, que tipo de organização criminosa, se existe grupo de homicídio, de extermínio nessa região, se tem uma facção se degladiando com outra e ajuste de contas. Então, todas essas perguntas nós poderíamos ter dadas já pela Segurança Pública e pelo Ministério Público, se houvesse esse tipo de acompanhamento. Aí eu vou pegar o gancho, você fala em dados, em números, em estudos, e eu vou transformar isso para leis. Doutor Leonardo de Moraes, existe alguma lei específica, existe alguma forma de punir grupos de extermínio, uma forma diferenciada?
Bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia, Lino, doutor Flávio, Magela também, a todos. A questão não há uma legislação específica para que possa atribuir responsabilidade a grupo de extermínio. O que existe é do próprio Código Penal, que ele traz uma causa de aumento de pena para quem pratica fato, no caso homicídio, em atividade típica de grupo de extermínio. Então, se o grupo de extermínio se reúne e ele pratica homicídio, possivelmente vai haver um homicídio qualificado, será também crime hediondo, ainda que praticado por uma só pessoa, e terá a pena aumentada pelo fato de fazer parte de um grupo de extermínio. Então, existe uma responsabilidade maior para quem pratica o fato, no caso homicídio, através dessa atividade. E se for policiais? O policial também. O grupo de extermínio ele pode ser composto por pessoas civis, militares, policiais civis, não importa a facção, não importa a corporação. Se são policiais militares, se são policiais civis, ou existe uma facção criminosa. Não importa, não há essa diferenciação. Eu queria só acrescentar ali na questão do que significa basicamente um grupo de extermínio, né? Quando você fala em grupo de extermínio, você fala reunião de matadores. Você fala em uma reunião de pessoas cujo fim é promover uma matança generalizada. E geralmente isso acontece por pessoas que são acusadas da prática ou de crimes, ou pessoas rotuladas como marginais, como pessoas perigosas. Então, só para trazer um exemplo, imagine que um bairro ou uma cidade, a pequena cidade, é um lugar que é muito perigoso. E se dizem que várias pessoas são responsáveis por manter esse perigo naquela região. Se junta, então, um grupo de pessoas para que faça a matança generalizada. Não importa se são civis ou se são pessoas que servem o Estado. Se isso acontece, esse grupo, ele compõe uma atividade típica de grupo de extermínio. Ou seja, associa grupo de extermínio à matança generalizada. Quando se fala, por exemplo, para não confundir com a milícia privada, são pessoas que se unem para devolver a segurança naquele bairro. O objetivo é promover a segurança. Geralmente são grupos que se reúnem para dizer o seguinte: fazemos parte aqui de uma agremiação de um grupo que queremos receber um valor, por exemplo, por casa de R$150 para que façamos a segurança no seu bairro. Só que a segurança é feita matando pessoas através também de outras explorações. Essa é a milícia privada. No grupo de extermínio, não. É a matança generalizada que é feita para pessoas tidas como perigosas ou pessoas que incentivam a violência. Eu estava estudando, antes de vir aqui, quais seriam os motivos do ponto de vista sociológico do surgimento de grupo de extermínio. E são vários motivos. O primeiro seria a morosidade da justiça. Não se acredita que alguém venha praticar um fato hoje e a punição aconteça 10, 15 ou 20 anos depois. Quer dizer, se um fato acontece hoje e a responsabilização ela demora a acontecer, pelo menos a condução do processo, muito possivelmente quem era culpado não vai ser condenado, porque as provas desaparecem, as testemunhas também desaparecem, os vestígios desaparecem, a testemunha que existia ela pode esquecer de algum fato que é importante, é normal, e entre outros motivos, né? O outro seria o descrédito que acontece em relação à própria justiça criminal. Não que o Poder Judiciário sirva para punir, porque o Judiciário não serve para punir ninguém, ele serve para apurar um processo, em havendo provas condena, não havendo provas ele absolve. Essa é a função do Poder Judiciário. Oferecer justiça. Isso. Então, a justiça criminal estaria indiscreta, por quê? Porque muitas pessoas que estariam, ou que deveriam ser responsabilizadas, não são. Então, esse clima, ele oferece a atmosfera necessária, a motivação necessária para o surgimento de grupo de extermínio. Isso não seria o fator basicamente sociológico. E, para isso, a mídia ela também é fundamental. Da forma como as notícias são incrementadas, né, que elas são oferecidas às pessoas, como a informação é veiculada, isso serve como incentivo às pessoas para que venham aplaudir a existência de um grupo de extermínio. E as pessoas têm que entender que há uma diferença básica entre a informação, a notícia pública e a notícia publicada. Às vezes você pega uma informação que é feita em uma fração, você pega uma pequena informação que pertence a um contexto, mas a informação é passada somente naquele texto, esquecendo o contexto de que aquilo aconteceu. Então, esse incentivo à população, ele é fundamental para a sua existência, inclusive para alguns aplausos para esses grupos de extermínio, né? Então, seriam basicamente os motivos que levam ao seu surgimento. O que faltou na minha fala, é que eu gostaria de concluir, é que não pode ser confundida a atuação policial com a atuação de grupo de extermínios. Se tem um grupo de policiais e um grupo muito reduzido que pratica esse tipo
de atividade criminosa que ele puna. Agora, não pode ser confundido... E tem que ser identificado. Identificado. E não assim, macular carreiras policiais, macular as corporações. E aí, quando você observa hoje as notícias, né? Aí você fala de grupo de extermínio, aí daqui a pouco tem uma outra matéria, a manchete falando do número de moradores de ruas que foram assassinados. Aí você já começa a fazer um link muito perigoso, que mais das vezes macula a carreira de policiais aí que tanto se expõem na atividade policial. Neste caso seriam duas coisas... Seriam bastante diferentes, mas quando... Mas há uma associação. Há uma associação? Porque a gente hoje... Isso foi tema do Fantástico. Hoje, nesse momento, temos 12 desaparecidos em Alagoas, que poderiam estar sendo vítima deste possível grupo de extermínio, e 11 moradores de rua assassinados este ano. Então, são números altos, mas que são contextos diferentes, na minha ótica. E também não se pode inferir que o desaparecido tenha sido assassinado, né? É só essa questão que o Dr. Flávio tocou, que ela é fundamental, né? As tensões hoje são muito grandes, né? Ao mesmo tempo que a gente reclama da violência no Brasil, a gente chora, né, e lamenta muito a morte de muitos policiais. A mídia noticia que até nesses últimos, acho que 9 dias, morreram 2 policiais em combate com tiros na cabeça. Sim. Então, isso leva a gente... Rio de Janeiro, né? Então, isso leva já a tem uma... mais de 60 nesse ano. Isso leva a uma tristeza muito grande. Não há qualquer associação que haja em relação a grupo de extermínio a policiais. Ao contrário, qualquer grupo pode fazer parte de grupo de extermínio. Até vários advogados que se unam podem fazer parte de um grupo de extermínio. Ou uma facção jornalistas, criminosa. assim como policiais, como médicos, historiadores, qualquer pessoa, né? Mas existe essa associação que muitas vezes é injusta. É interessante que a gente observe as notícias com certo cuidado. Às vezes, a forma como a notícia ela é feita, ela não transparece assim, inequivocadamente que haja associação de policial ao grupo de extermínio. Mas se você mostra uma notícia de que um policial está sendo responsabilizado pela prática de um crime, e logo depois você fala de moradores de rua que faleceram, você de alguma forma faz uma associação. Por que não separa as notícias? Quer dizer, ele inconscientemente, intencionalmente, claro que ele atribui à cabeça das pessoas que quando você observa um grupo de extermínio, você associa a um policial. E não há essa relação matemática. Mas será que isso não é fruto da dialética, do contexto histórico? E aí vou pedir o apoio ao Dr. Geraldo Magela para relembrar a questão dos esquadrões da morte, que esses sim existiram. A gente tem isso historiciado. Essas relações, elas são sempre perigosas quando a gente estabelece isso do fato que acontece, que sequer é apurado concretamente, e a análise das estatísticas, você tem vários dados aqui. Não há análise. A Secretaria de Segurança Pública não tem analista criminal. Então, você teria que ter a análise desses crimes, a motivação do crime, você teria que ler os processos, os inquéritos policiais para chegar a uma análise. Uma coisa é eu estabelecer tabelas e gráficos a partir dos números. Bom, isso eles têm e são bons. São os dados estatísticos. Tem e são bons. Confiáveis. Então, confiáveis. Então, o primeiro passo é positivo sendo dado. O segundo passo é a análise da motivação, como aconteceu, por que está acontecendo esse tipo de crime nessa faixa etária, nesse bairro, nesses horários, nesse momento. O que está ligando aí? Aí é a inteligência. Além da análise criminal, a inteligência. O Ministério Público tem um núcleo que trabalha o GECOC, etc. Mas será que eles têm inteligência para isso? Então, como nós vivemos numa sociedade hoje midiática, na hora que eu digo um grupo de extermínio, eu não preciso provar. Porque a autoridade que está dizendo isso, há a possibilidade de um grupo de extermínio. A possibilidade já é manchete em todos os blogs, em todos os rádios, todas as rádios, televisões e jornais. Mas esse tipo de cobertura, por exemplo, não é fruto também do que aconteceu no passado com os esquadrões da morte? Sem dúvida. Mas muito mais, o peso para mim muito maior é a não comunicação, porque isso não é a comunicação para a sociedade.
Isso é a confusão que você leva para dentro da sociedade quando uma autoridade diz, vamos criar uma força-tarefa. Você vai criar força-tarefa para quê? Você precisa de um dado concreto. Qual é a análise que você tem de 11, 12 ou 13 ou mais desaparecidos? Qual é o período histórico desse desaparecimento? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos? Então não são 12. Se você botar numa linha histórica de 10, 12 anos, você vai ter centenas de desaparecidos em Maceió e Alagoas. O perfil, o que motivou esse desaparecimento, contato com as famílias, quer dizer, não é simples veicular de notícias. Vamos montar um grupo-tarefa, nós vamos combater o grupo de extermínio. Neste caso, são todos homens e todos jovens. Não. Mas eu acho que foi, não sei se foi aqui que são casos que podem ser casos isolados. Mas o Estado poderia pode ser tudo. O Estado deveria ter. Pode ser tudo. Pode ser tudo. Poderia ter respostas mais rápidas para isso. Se são policiais utilizando viaturas policiais descaracterizadas, essas viaturas poderiam ser georreferenciadas e a gente teria todo o percurso dela. Isso seria obrigatório. Isso aconteceu no caso do Amarildo, no Rio de Janeiro. Do Amarildo. E no caso da viatura ostensiva, além de ser georreferenciada, a câmera. Hoje, o que é que custa uma câmera para você monitorar toda a sua atividade e assim, e discutir sobre fatos reais, né? Não no imaginário. Você tem ali imagens para discutir a ação policial, o que houve excesso, o que houve falta de habilidade. Acusam policiais. Exatamente. Mas o Estado ainda patina nessas soluções. Porque a acusação é quase que um lugar comum. Porque você tem uma tradição nisso. Como a polícia não dá resposta rápida e resposta rápida e positiva no sentido de que com a qualidade da apuração, acaba que a polícia levando toda a culpa, sequer sem ela apurar. Ela nem apura internamente, nem apura externamente. Então você fica com essa coisa que a primeira face você tem para acusar, tem policiais envolvidos. A partir de que informação? Então, se você tem essas informações estão pela metade, elas foram concluídas, então, ao concluir toda essa rede de informação, é que a autoridade policial ou o Ministério Público vai dar a informação. Porque aí você não deixa a população com essa sensação de que existe um grupo de extermínio ou grupos de extermínio dentro da polícia. Eu vou olhar todo policial como o cara que é membro do grupo de extermínio. Veja que confusão você fica para garantir como se você estivesse dando satisfação à população em falar para os meios de comunicação hoje rapidamente. Desculpa, só para complementar. O que precisa ser discutido hoje é o papel das corregedorias. As corregedorias... Tanto da PM quanto da Polícia Civil. Perfeitamente. Eu conheço bem a da Polícia Civil. Eu fui corregedor de polícia. E a corregedoria, ela vive de papel. Ela investiga o papel. É o que chega para ela. Não investiga, ela não tem uma atividade proativa de ir às unidades policiais, você identificar maus comportamentos e trazer esse policial para que esse comportamento não evolua, aí fica esperando, aí tratar de sindicância, processo administrativo, mas isso é quando o policial já está na terceira, quarta, enfim, ato de indisciplina ou ato criminoso. E isso tem que ser rediscutido, redimensionado. A corregedoria trabalhar como faz as polícias modernas, né? Que lá é chamado assuntos internos. Eles investigam, a corregedoria que não investiga. Como é que pode uma corregedoria que não investiga? Se não tem uma unidade de investigação, uma unidade operacional. Desculpa, Leonardo. Não, sem problemas. Eu estava... Não vou citar aqui casos, né? Algum desses casos, desses dois, a gente está participando. E a gente leu o processo todinho, discutiu e falou com algumas autoridades. Mas uma coisa é certa, eu vou dizer, não tem absolutamente nada a ver o que se falou nesse caso com o grupo de extermínio. Nenhum desses 12 casos são o grupo de extermínio, porque a gente participa de alguns e outros tem outros colegas que nós também conhecemos. Nada a ver com o grupo de extermínio. Então, o que existe, na verdade, é alguns desaparecimentos, isso é importante, alguns, inclusive, com problemas ligados a drogas e algumas facções, e se for observar,
uma suposta motivação da morte, é possível e é necessário que a gente apure também a vida pregressa da pessoa para saber se havia outro grupo inimigo, se ele já foi alvejado, se tem alguma passagem pela polícia, se faz parte de alguma facção, isso é importante. Então, está partindo a investigação para um reducionismo e se chama na entrevista atribuindo essa morte a vários policiais, como policiais do órgão A, B ou C. E aí você acaba associando ainda mais isso que a gente acabou de falar. E amanhã se fala o policial injustiçado. Aí chega o próprio representante dos mais diversos órgãos de Alagoas e fala, rapaz, o policial é desprotegido, a população tem que entender a atividade policial. Mas como se você, numa reportagem há pouco tempo atrás, acabou criticando muito a polícia e associando? Então, esse discurso ele tem que ser alinhado. A gente não pode ter um discurso casuístico. Para esse caso, o discurso é esse. Para outro, é outro. Não. O discurso tem que ser, claro, mais calmo, um discurso para dizer que o Estado está investigando, que está procurando os meios de identificar quem foi o autor e quem não foi o autor também, para não acabar o absurdo de você condenar um inocente. Tem pessoas que estão sendo investigadas, não tem relação nenhuma com o fato. E alguém ser investigado num processo que é quase uma bomba, que pode perder a porta, pode perder a família, pode perder a liberdade, pode perder a função, já traz para alguém uma circunstância degradante. Então, é possível que a gente estabeleça uma linha, só para acabar a linha, uma linha sempre da moderação. Primeiro, para satisfazer a sociedade, que é interessante que as investigações aconteçam, é o papel da polícia, a gente sabe disso, mas também não levar ao ponto de você trocar os pés pelas mãos, em que você anota essa polícia de um lado, depois critica do outro e acaba chegando ao ponto de responsabilizar ou indiciar alguém que não tem relação nenhuma com o fato. E esse é o verdadeiro ciclo dialético que você colocou, né? Quando vem do Ministério Público, que o Ministério Público tem autoridade para apresentar essa denúncia. O Ministério Público é o dono da ação penal. E aí, como é que fica? Mas, como Lino, é que o Conseg pode agir agora? Lino, é como o Magela falou. Todo promotor tem essa atribuição. Todo promotor ele tem a atribuição do controle externo das polícias, seja lá em Mata Grande, seja em Coité do Noia, aqui em Maceió. É o trabalho do Ministério Público. Você não precisa ter uma sequência de casos para... isso aqui tem uma coisa organizada, é um grupo de extermínio. Não é isso. E sem esquecer de que o ser humano é falho, né? É possível que o promotor esteja com uma convicção hoje que amanhã venha a ser modificada, que venha a ser levado a erro. Isso acontece. Então, em muitos casos, os próprios membros do Ministério Público podem errar. Tanto é que eles podem oferecer uma denúncia contra alguém e, no final do processo, pedir a absolvição. Então, isso acontece. É o chamado argumento de autoridade. Quando alguém com autoridade dá um argumento, ele fornece à sociedade, isso gera uma certa credibilidade em achar que a tese que ele falou é a tese mais verdadeira. Exatamente. E o destaque, quando alguém é absolvido ou não é indiciado, não é responsabilizado, jamais chega nem perto daquele da notícia inicial. Né? Exatamente. Então, tem que ter cuidado. Há um dilema entre a autoridade, quer dizer, o cargo que você exerce, você tem poderes para tal. Ou seja, o Ministério Público tem poder, porque é a Constituição que garante o controle externo feito pelo Ministério Público. Isso é um fato. E é exatamente em cima disso que o Ministério Público tem que trabalhar. Não é esporadicamente em função de uma notícia ou outra. Agora, esse grupo do Ministério Público, por exemplo, que trabalha com a questão do crime, seja o crime organizado, seja a violência epidêmica, como é o caso de Alagoas, nós não estamos num momento excepcional de crescimento de homicídios, por exemplo, em Alagoas. Nós estamos, pelo menos, aí com 20 anos, com a curva crescente. Um ano baixa, outro sobe demais, outro baixa um pouco, mas a curva ela está sempre em ascensão. Alagoas era o primeiro colocado com o maior número de homicídios, passou a ser o segundo, mas nós estamos disputando sempre medalha. Ou medalha de ouro, ou prata, ou bronze. Nós estamos sempre aí. Então, nesse fato, você tem que ter muita massa cinzenta, além da área jurídica. Uma coisa é dominar o arcabouço jurídico. A outra é a análise criminal,
que nem sempre um bom promotor, um excelente promotor, ele pode ser um bom analista de crimes. Então, você precisa de ter sociólogos, você precisa de ter outros profissionais analisando tudo isso aí, para entregar ao Ministério, dentro do próprio Ministério Público, para dizer, olha, esse perfil de crime, de criminosos aqui, estão relacionados a esse tipo de atividade. E aí o Ministério Público teria muito mais força do que o fato em si. Do que eu ouvi 2 ou 3 testemunhas, 3 ou 4 grampos, etc., e sentenciar. Mas ela não já existe. Existe Fórum Brasileiro de Segurança Pública, existe pesquisadores nas universidades, né? Sim, mas por que não contrata? Por que contratar? Eles não Mas se não contratar, estão disponibilizando. está dizendo que a polícia não está fazendo a investigação correta. Não, análise criminal. Acho que essa análise ela vai complementar não é muito feita da policial. nesses ambientes. Você não tem. O pessoal da estatística lá da polícia, você tem 6, 7 pessoas. Eram 14, 15. Você tem 6 ou 7. E estão trabalhando muito bem. No Ministério Público, quem? Quais são os analistas do Ministério Público? Então, você tem que ter um grupo que é além do jurídico, para embasar a questão jurídica. E você no país, você tem experiências interessantes com isso. O Cláudio Beato lá em Minas Gerais, né? O Guaraci Minardi, em São Paulo, foi anos assessor do Ministério Público. Eu fui na sala dele, tinha lá um baita de um organograma de quadrilhas que roubavam Rolex, Mercedes, carros importados. Você tinha quadrilhas. Eu fui lá no Ministério Público de São Paulo. E o que é que ele é? É um professor universitário que estava trabalhando para o Ministério Público e continua sendo um grande analista da violência, da criminalidade. Então, você tem que ter esse outro instrumental que as universidades já têm, que pesquisadores também, fora das universidades, em organizações não governamentais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outros núcleos que têm. Então, se isso não for fechado, essa parceria, nós vamos ficar sempre com deficiência nas informações. Cachorro correndo atrás do rabo. Do rabo, né? Agora nesse ponto, Marcelo, há um problema, sabe? Eu, por exemplo, eu sou um daqueles que discordo um pouco dessa função do Ministério Público em fazer investigações. Primeiro é o seguinte, qual a lei... Não, mas não estou falando da investigação, estou falando da análise criminal. Certo. Não. Estou falando da análise criminal, estou falando de investigação. Então, mas só por esse ponto, né, da investigação, porque não existe uma lei que regulamenta a investigação pelo Ministério Público, nem quais crimes ele regulamenta. Significa que ele vai investigar os crimes que quer, da forma que quer e quando quer. É interessante que haja uma regulamentação para isso. E o órgão oficial que pode fornecer essas informações poderia ser o próprio Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é um órgão que é feito para investigar. E aí, essas informações que a Polícia Judiciária passa ao Ministério Público. Porque na hora que a gente atribui a um órgão o poder de investigar, de investigar quando quer, como quer, da forma que quer, sem haver lei para regulamentar. Além disso, tem um controle externo da Polícia Civil. Aí, o dono da ação penal, a gente esquece que o Ministério Público, claro, que é um órgão importante, que é o fiscal da lei, mas ele é parte no processo. Ele é parte. Se ele é parte, significa que ele tem que ter as mesmas oportunidades também que a outra parte, que é a defesa. Como se o Ministério Público pode investigar, a defesa também poderia investigar, inclusive com poder de coerção. A testemunha tem que comparecer ao escritório para ser ouvido. Se não comparecer, pode ser conduzido coercitivamente. Aí a polícia pode conduzir a pessoa. O sistema que vai ser pregado pelo novo Código de Processo Penal é justamente esse. É a investigação defensiva. Que quando você oferece meios para que o Ministério Público, junto com a polícia, venha investigar, sem fornecer os mesmos meios à defesa, você acaba desigualando a acusação e defesa, empoderando muito o órgão, esquecendo o outro. Se o advogado pedir ao delegado que investigue de tal forma, ele tem um poder discricionário de investigar ou não. Mas se o Ministério Público pede para investigar e o delegado não faz, é crime de prevaricação. Você desigualou. Então, eu acho que é importante haver esses dados, mas pela Polícia Judiciária. Eu acho que a Polícia Judiciária é o órgão preparado para investigar. Aí a gente vai para um outro grande problema na polícia, que é essa base de dados, né? A Polícia Civil, ela tem um sistema, o CISPOL, que ele é de 2004, salvo engano, e não passou por grandes transformações. Agora a Polícia Civil está implantando um novo sistema, que aí, de fato, pode revolucionar tudo isso que a gente está falando. Porque como você vai fazer análise criminal em dados que diz pouca coisa? Aí você vai noticiar um roubo de celular. Não, eu fui assaltado, a sua ocorrência.
fulano de tal, foi assaltado, duas pessoas chegaram, anunciaram o assalto e levaram o celular. O que é que significa? Você precisa ter mais detalhes do emprego da arma, do perfil do criminoso, o local, o georreferenciamento do local. Contribuição da vítima. Quando eu estou falando isso, tanto serve para a Polícia Civil como para o Ministério Público. O Ministério Público, ele oferece a denúncia, tudo isso aí. Esse promotor, a cabeça dele está focada na legislação, na área jurídica. Você tem outras áreas que ele não domina. E esse auxílio de profissionais que não são do direito, para tratar a análise da criminalidade, é fundamental para reforçar a denúncia ou o pedido de... Magela, eu acho assim, essa virtude de análise não é privilégio de um sociólogo ou de estudioso desse tipo. Ou se o promotor se interessar pela análise criminal, logicamente que os dados estão lá disponíveis, ele pode fazer essa análise. E até, já existe até inteligência artificial que já define esses padrões desse próprio banco de dados. Mas até essa forma de trabalho junta com outros órgãos, com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, ela pode ser suficiente para fornecer esses dados, né? E eu acho que essa contribuição do ponto de vista de um sociólogo, de um historiador, de um antropólogo, claro que não vai fazer a Secretaria de Segurança Pública como uma universidade à parte, mas essas pessoas, às vezes, têm alguns dados do ponto de vista de perfil, né, de sociedade, de regiões, de perfil psicológico, que poderiam auxiliar a polícia. Os dados, eles são fundamentais. E, de repente, o que falta para que a polícia, para que os órgãos de persecução penal como um todo cheguem a um bom resultado, seria você pegar esse grupo e ampliar a participação. Mas né? isso já ocorre, né? Só uma comparação. Na Justiça, há um instante chamado amicus curiae, chamado amigo da corte. E aí, imagina o Poder Judiciário vai julgar se é constitucional ou não a pesquisa feita em células-tronco embrionárias. Qual o conhecimento que possui o juiz sobre essa matéria? Nenhum. Zero. O que é que ele faz? Ele permite que outros órgãos de outras áreas participem. Participa o médico, a psiquiatria, a igreja. Todos os órgãos forneceram ao juiz os elementos necessários para que ele possa dar uma boa decisão. A mesma forma pode ser em relação aos dados. Se você chega, por exemplo, numa unidade que estão lá 50, 100, 200 adolescentes, você tem toda uma dinâmica de convívio de vida ali, que por mais que o promotor tenha experiência nessa área, ele não vai estar focado naquele ambiente, como aquelas relações de poder interna estão se dando. E a partir daí você tem domínio de organizações criminosas nesse ambiente, que você só vai tomar conhecimento, concretamente, quando o fato acontece. Mas ela seria o sociólogo que teria esse conhecimento? Exatamente. Não acho. Exatamente. Se você tivesse, além do sociólogo, você tem psicólogo, você tem psicólogo, o promotor está lá dentro. Não, o promotor tem dezenas de atribuições. Então, se ele não tiver técnicos que vá mapeando o que está acontecendo nessas relações, as decisões dele e sobretudo, a denúncia que ele vai oferecer, ele vai sempre oferecer a quem do fato em si. Mas a denúncia é feita baseada no inquérito policial. Sim, mas essas relações que estão se dando aqui, você atribuir esse como ela não é da relação. Sociólogo. Sim, mas como ela não é da relação policial e do Ministério Público, ela é como se não existisse na sociedade. Isso só vai existir quando o grupo organizado se apresenta como tal. Vamos aproveitar aqui só para pegar um gancho, já que você fala de grupo organizado, de se apresentar como tal, e eu preciso puxar o segundo assunto do debate de hoje, a gente tem o lançamento do Ronda do Bairro, chegando agora, depois de começar no Jacintinho, descer para a Orla, chega agora ao Calçadão do Comércio, com 60 agentes de proximidade. Os agentes de proximidade vão ser 10 patrulhas espalhadas
pelo centro, de 6 às 10h30. Sai um pouquinho desse assunto do grupo de De extermínio. 6 às 10h30 de quê? O horário, de 6h30 às 10h30. Da manhã? Às Às 22h30. 22h30. A opinião de vocês sobre o Ronda no Bairro, já que estamos caminhando para o final do programa. Eu acho bastante importante e como a gente já falava aqui, né? A gente fala muito de polícia de proximidade. As polícias que tiveram sucesso no mundo começou com essa aproximação com a comunidade. É uma aproximação que gera confiança, essa confiança gera credibilidade e na credibilidade, informação e compartilhamento de informações e compartilhamento na solução do problema. É uma ação muito louvável do governo. Magela? O dilema alagoano. O prefeito não fala com o governador não quer falar com o prefeito. Então você tem a Guarda Municipal, que tem um contingente, não sei de quantos, mas seguramente mais de 500 membros. Eles estão, uma boa parte, pelo menos algum tempo atrás, no comércio para disciplinar o comércio ambulante. Então, você vai ter Ronda no Bairro no mesmo território e a Guarda Municipal. Que comunicação terá a Guarda Municipal com a Ronda do Bairro e a Ronda do Bairro com É simples. A Guarda Municipal está fazendo disciplinamento urbano, retirando todos aqueles vendedores que eram uma esculhambação, muito mal passavam o carro, eles estão tirando ali, estão limpando a área para que tenha tráfego, um ordenamento urbanístico. E a polícia de proximidade para as ocorrências que sejam... policiamento ostensivo. Veja, como você potencializa, se tivesse uma integração, você ia potencializando essas ações, trabalhando mesmo em parceria. Você pode trabalhar. O comandante da guarda é um coronel da Polícia Militar, né? Sim, mas ele obedece a um outro comandante, que é o prefeito. Você está colocando uma coisa assim, a política como a política partidária acima do... Não é partidária, não é partidária, a política eleitoral, a política mesmo. As duas gestões não se comunicam e tanto é que na questão da segurança pública, a Prefeitura de Maceió não mexe uma palha, por exemplo, em todas as áreas sociais que afeta a Prefeitura. Não tem nenhuma ação na segurança? Não tem. Mas você não tem na cultura. Já fui discutir com professores de escolas públicas municipais. Flávio, não tem programa na educação, na cultura. Veja quais são as ações que você tem nos bairros, a partir da cultura, nos bolsões de violência. Você tem eventos. A gente trabalhou nisso mesmo. São eventos. Você não tem uma política. Você tem um convênio na Secretaria da Educação, não sei se nem está em vigor, com Justiça e Cidadania. Aí o Tribunal de Justiça ia uma vez por ano, uma vez no mês, sei lá quando, fazer uma ação numa determinada escola. Isso tem. Isso, do ponto de vista de uma política, isso não é nada. Isso é um evento. Como eu posso, como cidadão, chegar da escola, se a diretora permitir, ir para lá e falar. Mas isso não está organizado em torno de um programa entre o Estado e o município. Então, você tem uma coisa completamente apartada, as relações. Não só. Doutor Leonardo, sua opinião. O Ronda no Bairro, se é a questão da polícia de proximidade, eu acho interessante, vai estar mais próximo da população, das pessoas do centro, né, que precisam do centro, que exploram o comércio, né, que vive da venda e compra. Acho que é importante, é fundamental. É só essa questão da Guarda Municipal, Magela até, é que eles possuem atribuições diferentes. A Guarda Municipal ela é um órgão criado para proteger o patrimônio público do município. Sim. Né? Essa ordenação que acontece no centro, eles podem fazer com propriedade, como já vem sendo feito aí já há alguns anos. Já a Polícia Militar, através das rondas, das passagens, vão observar se tem alguém que tem atitude suspeita do ponto de vista criminal, se houver necessidade ou se houver a prática de crime, vai prender a pessoa, né? Então, a gente consegue fazer com que esses dois grupos eles coexistam. Essa questão de integração, eu acho que ela é fundamental, mas cada um dentro da sua função. Não, mas quanto a isso não há divergência. Cada macaco no seu galho. Para chegar ao ponto Por exemplo, na região do comércio, a Ronda do Bairro vai encontrar uma peculiaridade que ela não viu nem no Jacintinho, nem na Orla. O elevado número de furtos em lojas. A gente, essa semana, vários veículos de comunicação mostraram, inclusive nós aqui da TV Mar,
é a ação de pessoas que se especializaram em furtar em lojas no comércio. E isso se deve muito à relação hipócrita que aí digo, o Estado como um todo tem com o criminoso. Porque você entra com quadrilhas organizadas no seu centro comercial, lá furtam e sai com uma bolsa, ninguém pode revistar uma bolsa. E mesmo que você tenha grande indício, você corre um grande risco de constranger alguém, enfim, esse tipo de coisa que dá muita liberdade para o bandido agir. Aí eu disse, não, patrimônio privado, cuide do seu patrimônio privado. A segurança pública vai cuidar daqui para frente. Agora, deixe o empresário ter seus controles de segurança, mas isso é muito difícil. Você fazer segurança com a possibilidade de constrangimento, o empresário fica nesse dilema. Eu vou fazer a segurança, em que ponto a minha segurança está causando constrangimento e como eu posso me responsabilizar isso lá na justiça por dano moral. Então, é uma complicação. Mas o Ronda no Bairro chega para contribuir? Chega, porque ele pode, o policial experimentado, que tem muitos na Ronda do Bairro, ele pode identificar grupos criminosos fazendo a ronda criminosa, né? Está fazendo a ronda no bairro, o bandido também está fazendo a sua peregrinação em busca de uma diária, né? Eu desde o começo, quando o Coronel Maxwell veio aqui, eu sempre fico com o pé atrás, porque você tem as bases comunitárias que cada vez mais elas vão perdendo energia, perdendo força. Então, ao invés de você potencializar o que já existe, que são as bases comunitárias, e criar outras bases comunitárias com aquela filosofia, você mantém as bases comunitárias quase em estado de inanição e potencializa uma com maior visibilidade, que é a ronda no bairro. Você não junta as duas. Você sabe por que não deu certo? Porque você mobilizava uma guarnição para tomar conta do prédio. E essa guarnição não tinha mobilidade, ficava presa, estática. Né? Então, hoje, você pode ter centros de apoio, como batalhão, que também tem uma coisa que deve ser rediscutida, mas você tem as rondas e tem esse centro de apoio. Você não precisa exatamente ter uma base comunitária, porque a gente já teve PM Box, já teve aí base comunitária ou qualquer outra coisa assemelhada, que sempre tem alguém que denomina esse tipo de policiamento com um nome... Mas o polícia comunitária, base comunitária, polícia de proximidade, é a mesma... Em tese, é a mesma filosofia. O problema é que você não está capacitando esses policiais com essa filosofia. Você tem que inverter completamente a lógica da segurança pública nesse ambiente. E é tudo que há de reação, é isso de você inverter. A proximidade não se dá mais com a polícia se movimentando do que a própria... Sim, o fato de você estar na base, 2, 3 pessoas na base, e você ter os policiais no bairro, como efetivamente faz no Carminha e nas outras áreas, onde deu excelentes resultados, com pesquisa já feita ao longo do tempo, e no mundo inteiro foi feito assim. Então, você pode ajustar, não está dando certo assim, você muda, etc. Mas você partir dessa filosofia, partir desse princípio de organização, de estruturação da polícia de proximidade. Deixa eu aproveitar, porque a gente, infelizmente, já está com o tempo estourado. O Segurança em Foco tem essa qualidade, um debate qualificado, com opiniões abalizadas, de gente que entende do assunto e gente que tem saídas, que apresenta soluções para os problemas que a gente enfrenta na segurança pública. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do Dr. Flávio Saraiva, Dr. Geraldo de Magelo e Dr. Leonardo de Moraes e agradecer a sua audiência que ficou acompanhando a gente no Segurança em Foco. Na próxima semana a gente volta com mais temas da área da segurança pública, com mais debates e esse debate que você já conhece, que é feito de forma equilibrada e com conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência.